Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, preste atenção. Maduro contrata advogado de Julian Assange para defender o seu processo nos Estados Unidos. Fábio, o que isso tem a ver? O que esperar disso? Nesse momento, eu quero comentar com vocês qual é o preço que está rodando aí na Rádio Corredor, nos bastidores, o que o Nicolás Maduro quer para fechar um acordo, uma espécie de delação premiada com o governo norte-americano e entregar tudo. Que raios estaria fazendo o Nicolás Maduro contratando o advogado de Julian Assange? O que isso tem a ver, Fábio? Esse Julian, ou Julian Assange, ele fechou acordo com os Estados Unidos, uma espécie, algo parecido com delação. E o mesmo advogado que cuidou desse caso, agora foi contratado por Donald Trump. O Julian Assange, ele é fundador do Wikileaks, que passou muitos anos sendo acusado pelos Estados Unidos de divulgar documentos secretos do governo. Depois de ficar preso e lutar contra uma extradição por 10 anos, em 2024 ele fez um acordo com a Justiça dos Estados Unidos parecido com delação premiada. Ele admitiu culpa por a acusação ligada à divulgação de informações secretas. Em troca, os Estados Unidos retiraram outras acusações que poderiam levá-lo a décadas de prisão. A pena foi considerada cumprida porque ele já tinha passado tempo suficiente preso lá no Reino Unido. Assim, ele foi liberado e pôde voltar para a Austrália, o seu país. Então, meus queridos, nós estamos vendo um aperto, A direita brasileira está bem animada com isso. Agora surge a notícia de que o Nicolás Maduro contratou o advogado que atuou em um dos maiores casos de delação que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, o advogado entende de delação. E qual é o preço que o Nicolás Maduro quer? O que Nicolás Maduro quer para poder fechar um acordo de delação e entregar os seus comparsas, os seus camaradas na América Latina? Didi Red Pill trouxe aí um assunto que está correndo aí nos bastidores e já vou trazer para você. Presta atenção. Bom, como vocês sabem, ontem Maduro se apresentou perante o júri lá em Nova York, se disse inocente de todos os encargos que foram imputados contra ele e começaram a surgir rumores e começaram a surgir novas informações ainda não confirmadas que Maduro estaria disposto a fazer uma espécie de delação premiada, desde que a sua esposa, Célia Flores, ela ficasse livre, leve e solta. E eu vou explicar um pouco melhor para vocês o que é que está acontecendo. Bom, como eu disse, começou esse tipo de especulação, que já era comum. Também aconteceu o mesmo com El Pollo Carvajal, e no final das contas, ele de fato abriu o bico. E com o Maduro, eu até anotei algumas coisinhas aqui, é o seguinte. Bom, ele quer, primeiro, que soltem a mulher dele. Se não for possível soltar a mulher dele, que ela seja imputada por um crime que ela fique menos de 6 meses na prisão ou 6 meses a 1 ano na prisão. Se isso vai ser possível, ninguém sabe, Ele também pede para que ela seja uma espécie de testemunha protegida, que é um instrumento jurídico nos Estados Unidos, onde a pessoa tem, além de uma segurança maior do Estado, tem também a possibilidade de ficar menos tempo presa. É quase
como uma delação premiada, certo? Aonde você entrega alguma coisa e você sai livre no final ou pega menos tempo de cadeia, como foi no caso do vagabundo Mauro Cid. Bom, em relação a ele próprio, Maduro, o que se especula, o que se comenta, é que ele gostaria de que tivesse uma sentença igual ao do Noriega, aquele ex-presidente ditador do Panamá, que foi deposto pelos Estados Unidos numa ação igual à do Maduro. Os americanos foram lá, pegaram o Noriega, levaram para os Estados Unidos e condenaram ele lá. E ele está pedindo que seja igual ao do Noriega, porque o do Noriega foram 30 anos de cana, certo? O julgamento do Noriega foi um julgamento onde ele pegou 30 anos de cana, e o Maduro está querendo o mesmo tratamento, porque ele poderia sair, talvez, entre 8 e 12 anos por bom comportamento, né? Agora, tudo isso, como eu disse, é pura especulação. É o que a gente está vendo na internet, nos veículos de língua hispânica, né? Então, a gente não sabe se de fato isso já aconteceu ou isso vai acontecer. A minha impressão é que eu não sei se será nesses termos que eu estou falando aqui para vocês, mas que eu acho que Maduro vai abrir o bico, ele vai abrir o bico. Primeiro que não tem como ele pegar apenas 30 anos. Todas as acusações contra ele são de prisão perpétua. Inclusive, outras estão sendo abertas, além dessas 4 que ele já responde, como por exemplo em Miami. E não se descarta que também ele possa responder a uma outra acusação que venha a ser aberta em um estado onde tem a pena de morte. Então a vida do Maduro não está nada fácil. Para ele, no mínimo, pegar uma pena perpétua, ele vai ter que abrir o bico. E eu acho que ele vai terminar fazendo, não para beneficiar a si próprio, mas talvez para beneficiar a sua esposa, que pelo menos ela não pegasse uma prisão perpétua, pegasse aí talvez 30 anos, 20 anos, alguma coisa assim, que na idade dela seria uma prisão perpétua, né? Vamos combinar. De qualquer jeito, tem muita gente na América Latina que não está dormindo em paz com a possibilidade do Maduro abrir o bico, como fez o El Pollo Carvajal. E isso, de fato, pode acontecer. Bom, deixa aí nos comentários o que é que você acha dessa possibilidade do Maduro abrir o bico ou não, e nesses termos que a gente conversou aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, cogite se inscrever no Didi Red Pill no YouTube. Conheçam lá, gente, o canal do Didi, dá uma força lá pro nosso querido Red Pill, beleza? Pois é, meus queridos, tá aí então o comentário do Didi Red Pill a respeito do preço. Poupar a sua esposa, dar uma espécie de proteção, uma redução de pena para o Nicolás Maduro, e será que ele vai entregar os podres aí dos seus comparsas, os seus camaradas na América Latina? Pois é, minha gente. O que acontece? A direita, segundo o que postou o portal Metrópolis, a direita aposta em delação de Maduro para desgastar Lula. Desgastar não, né? Para destruir Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Lideranças da direita brasileira estão apostando em uma eventual delação do presidente deposto, presidente os cambal, né? Do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Que essa delação pode atingir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros aliados e ex-aliados da América Latina. No momento, trata-se de uma esperança, o que está tratando aqui a matéria, sem base real, que demonstra o desejo de desgastar o presidente na tentativa de reeleição após a intervenção dos Estados Unidos em Caracas. É fato, meus queridos, que o Maduro caiu por conta do El Pollo Carvajal. Anota esse nome. Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, né? Ou o frango. O cara era
aliado de Hugo Chávez, aliado também de Nicolás Maduro. Ele por último, né, ele chegou a comandar uma espécie de inteligência das Forças Armadas da Venezuela e por último ele estava como deputado. E o que acontece? Ele rompeu com o sistema, foi preso e agora ele fechou, né, uma espécie de acordo com os Estados Unidos. Existe uma carta que ele enviou ao Trump, onde ele detalha tudo o que acontece lá na Venezuela. E é fato, meus queridos, que eu venho falando isso há muito tempo e agora, né, surgiram aí essa fala de que realmente a operação dos Estados Unidos na Venezuela, ela se intensificou após as falas ou aquilo que o Poio Carvajal contou. A Elisa Robson, ela é uma jornalista brasileira que escreveu um livro. Ela entrevistou o Hugo Carvajal quando ele estava em prisão na Europa e ela escreveu um livro onde conta a história, o Poio dizendo que Lula recebe ou recebeu dinheiro oriundos do narcotráfico da Venezuela. Lula e o PT. Obviamente que quando alguém escreve um livro ou até mesmo um jornalista que publica isso, vai sofrer as consequências. E quais são as consequências? A Elisa Robson se tornou uma perseguida política, tanto que os Estados Unidos concedeu a ela asilo político. Ela é uma asilada vivendo nos Estados Unidos sob proteção do governo americano. Ou seja, o Alexandre de Moraes não lambe, né? O boi não lambe mais. Essa está em proteção do governo americano. E é fato, meus queridos, que tudo o que o Poio Carvajal disse levou à prisão de Nicolás Maduro. Aí você imagina agora o próprio Maduro confirmando tudo o que Donald Trump disse, o que o Hugo Carvajal disse. Você imagina agora uma delação do próprio Nicolás Maduro. O que esse cara tem para contar sobre alianças? Como a matéria diz, alianças sobre aliados e ex-aliados na América Latina. Alô, minha querida Patrícia, bom dia, seja bem-vinda, minha flor. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui comigo, colaborando, mandou 10 aí no Pix. Valeu, a primeira colaboração, hein? Obrigado, salvando o dia aí. Deus abençoe. Aqui, ó. Maduro enfrentará toda a fúria da justiça americana, diz procuradora. O rumo que Nicolás Maduro o rumo dele é prisão perpétua ou pena de morte. Ou esse cara fecha um acordo, como o próprio Didi Red Pill disse, os bastidores é que ele está pedindo, né, algo parecido aí com o que já aconteceu na história, e pegar ali aproximadamente uns 30 anos, e com 8 a 10 anos ele possa sair por bom comportamento, tá? É melhor ele delatar, e é claro que na delação ele vai pedir proteção dos Estados Unidos, com certeza, ele vai pedir proteção, porque se ele delatar e ele não vai, após, né, cumprir a pena, ter a pena reduzida, ele não vai retornar para a Venezuela. Então, quais os segredos esconde Nicolás Maduro? E vou falar um negócio para você. Nós, os brasileiros, ficamos animadinhos. Será que o Lula realmente tem culpa no cartório? Será que o Maduro vai entregar o Lula? Só que, meus queridos, não é só Lula. Não se trata de Lula. Se trata de todos os acordos com atuais e ex-aliados do regime chavista. Isso daqui vai derrubar muita gente. Isso daqui vai derrubar muita gente.
Se nós não tivéssemos um Hugo Carvajal dizendo: tem gente na América Latina que recebeu dinheiro do narcotráfico para poder tocar as suas campanhas eleitorais. Se a gente não tivesse essa denúncia, se a gente não tivesse essa conversa, talvez nós nem estaríamos falando aqui sobre isso. Mas você tem um El Pollo, que aparentemente, pelo menos o que diz a jornalista que acompanha de perto a história do El Pollo Carvajal, de que ele teria fechado um acordo com os Estados Unidos da América. Aí você tem esse acordo, alguns detalhes que El Pollo Carvajal forneceu, levaram à prisão de Nicolás Maduro. É só você deixar de ser besta e fazer os cálculos. Você se lembra quando o El Pollo Carvajal prestou depoimento à justiça americana? Mês 7. No mês 8, os Estados Unidos já foi para cima da Venezuela. E agora, 4 meses depois, culminou na prisão de Nicolás Maduro e a intervenção lá na Venezuela, e agora que está sob o comando do próprio Donald Trump. Aqui, presta atenção. O juiz que julgará Maduro nos Estados Unidos atuou no caso do 11 de setembro. E também o mesmo juiz é responsável pelo caso do Hugo Carvajal. Vou dar um zoom aqui. Olha só para você ver a matéria lá do Pleno News destacando, ó. Ele é responsável pelo caso Carvajal. Meus queridos, essa dupla imbatível, ou esse trio, né, porque tem a mulher também, do Nicolás Maduro, sabe-se lá, né, a mulher é mais sensível, não é? Às vezes a mulher também ela é mais, ela chega a ser mais, a mulher tem medo, né, desse negócio, né, às vezes mais do que o homem, depende do caráter da mulher também, né? Mas às vezes a mulher, ela nunca que ela quer encarar uma prisão em outro país, há uma possibilidade deles, né, ou ele ser encaminhado aí para cumprir pena em El Salvador. O Bukele já tá assim, manda ele pra cá. O Bukele já tá assim, ó, manda ele pra cá. Aí essa possibilidade dele ser condenado e ir cumprir pena em El Salvador. Aí eu quero ver quem tira esse desgraçado de lá, tá? Então, minha gente, o mesmo juiz que vai julgar o Maduro atuou em casos do 11 de setembro e também é o mesmo que está aí, que atuou, né? Está atuando, né? Não finalizou, está atuando no caso do general preso Hugo Carvajal. O magistrado já conduziu processos ligados aos ataques terroristas do 11 de setembro de 2021. Também atuou em outros julgamentos envolvendo terrorismo e também temas de segurança nacional. Tudo a ver com a prisão do Maduro, tá? Entre os casos recentes, o juiz presidiu a ação em que o ex-general venezuelano Hugo Carvajal se declarou culpado por acusações de narcoterrorismo e também tráfico de drogas. O juiz também analisou o pedido do ex-presidente Donald Trump para transferir uma condenação criminal em Manhattan para a Justiça Federal. O tema ainda está em análise na audiência. Maduro e a esposa, Cília Flores, foram formalmente informados das acusações apresentadas pela Justiça americana. O casal deve responder por crimes como conspiração para o narcoterrorismo e importação de cocaína. A expectativa é que ambos já se declararam, né, inocentes e vão permanecer presos até o julgamento. Uma segunda audiência foi marcada e eu vou falar daqui a pouquinho sobre a data. Próxima informação: Maduro nem precisa falar e já causa pânico. Sabe onde? A políticos latinos. A simples possibilidade de uma delação
já mudou o cálculo de governos em toda a América Latina. O silêncio não protege ninguém. É o que está trazendo aí o Poder 360 e eu vou destacar essa matéria para você. Sejam todos muito bem-vindos a bordo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Desde a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cília Flores, que foram algemados e levados, para Nova York, uma pergunta passou a circular em círculos diplomáticos. E se Maduro delatar? E se ele entregar nomes, documentos, transações? E se apontar presidentes, ex-presidentes, ministros? A pergunta é legítima, mas apenas parcialmente correta. Porque Maduro nem precisa delatar. A simples possibilidade que ele delate já mudou o jogo, já alterou negociações comerciais, posicionamentos diplomáticos, cálculos de sobrevivência política. A hipótese de uma delação é a arma. Países que condenaram a invasão da Venezuela, como Brasil, Colômbia e o México, fizeram declarações de princípio, defendendo a soberania, o direito internacional, a não intervenção, mas agora enfrentam um dilema que não existia há 48 horas atrás. A simples possibilidade de uma delação muda o cálculo de qualquer negociação comercial, qualquer posicionamento diplomático, qualquer votação em organismos multilateral. O governo dos Estados Unidos não precisa de uma delação consumada para usar a arma de uma delação. Basta que a possibilidade exista para que países latino-americanos se vejam pressionados a escolher entre a defesa de princípios e a autopreservação. E ela existe. A subserviência não precisa de ser declarada. Pode ser negociada em silêncio, em troca de garantias de que certos nomes não serão mencionados, certas investigações não serão abertas, certas acusações não serão formalizadas. Maduro nem precisa abrir a boca. A possibilidade que ele abra já é o suficiente. Em um efeito imediato, nenhuma diplomacia conseguirá reverter. O Brasil assistiu à primeira incursão militar norte-americana na América do Sul desde a ajuda dos Estados Unidos ao golpe no Chile em 1973. O Brasil já perdeu sua condição de líder regional, não impediu a operação, não articulou resposta coletiva, não liderou coalizão para condenar o ato de maneira eficaz. O Brasil não tem mais voz regional, fala quase sozinho. A hipótese já mudou. O presente, Maduro, calado ou falante, já cumpre a sua função. Há um detalhe na operação de captura que passou quase desapercebido. Os americanos fizeram questão de levar Cília Flores junto com Maduro. A mulher do presidente venezuelano também foi formalmente acusada pelo Departamento de Justiça. Segundo Pambondi, chefe do órgão, ambos deverão responder pelas acusações no Tribunal do Distrito Sul de Nova York. Cília Flores é, portanto, mais do que uma alavanca de pressão. Também é ré. Maduro não negocia apenas sua própria liberdade, negocia a liberdade da mulher. Se resistir, ela será julgada, condenada. Se colaborar, ela pode ser liberada, deportada, poupada. Os norte-americanos têm 2 prisioneiros de alto valor, não apenas um. É a pressão sobre Maduro para colaborar que agora aumenta exponencialmente.
quando a liberdade de sua mulher também está em jogo. Maduro, portanto, não enfrenta apenas a escolha de falar e calar. Enfrenta a escolha de proteger a si mesmo e proteger a mulher. É uma pressão que multiplica todas as outras. A essa altura, você pode até duvidar. Maduro delatar? O herdeiro de Hugo Chávez? O líder da Revolução Bolivariana? O homem que por uma década desafiou Washington? Impossível. Ele morreria antes de trair os seus. Foi exatamente o que os venezuelanos disseram sobre Hugo Carvajal. Mas, se a hipótese já é arma, por que a delação em si importa? Porque há precedente. Hugo Carvajal. Hugo Armando Carvajal Barrios, o El Pollo, não era um funcionário qualquer. Era o chefe da inteligência militar da Venezuela. Por quase uma década, sobre Hugo Chávez, ele foi o guardião dos segredos do regime. Cada operação clandestina, cada transferência ilícita, cada acordo obscuro passava por suas mãos ou por seu conhecimento. Carvajal sabia tudo, era considerado intocável. Na Venezuela chavista, ninguém imaginava que El Pollo pudesse virar a casaca. Ele era o sistema, era o homem que, se quisesse, poderia destruir reputações, derrubar ministros, comprometer presidentes. Por isso mesmo, acreditava-se que jamais falaria. Era leal demais para trair. A matéria segue, mas a gente vai finalizar por aqui para dar sequência aqui nas falas, né, que eu quero trazer agora do próprio querido Eduardo Bolsonaro, tá? Meus queridos, a pressão, né, tá muito grande e a expectativa também. Eu falei agora há pouco, né, que ia deixar para falar depois. Sabe quando é a próxima audiência para você roer unhas, né? Do Maduro é só em março. Até lá, ele vai afogar uma prisão, tá? Ele vai simplesmente ter tempo para pensar, para refletir e muito. Até março, né? Ele vai pensar na esposa, ele vai pensar nele em si. E os Estados Unidos, Donald Trump, inteligentíssimo, levou a mulher junto. Moeda de troca, não é? Na tela, comentando sobre o assunto, nosso querido Eduardo Bolsonaro falando que agora o Flávio está eleito. Isso vai dar implicações a Lula. Abre para vocês aqui uma conversa privada que eu tive com o Flávio. Quando caiu o Maduro, logo no dia, logo na hora, eu mandei para ele, você está eleito presidente. Porque a gente sabe que vai vir muito desdobramento disso aí do Maduro. Não vai ter como esconder, porque o TSE consegue nos censurar dentro do Brasil, para não falar de Maduro com Lula, né, de Lula com Daniel Ortega, de PCC, tráfico de drogas ajudando o PT. Mas nos Estados Unidos eles não vão conseguir abafar isso. E a comunidade internacional inteira estará de olho. Ou seja, você que está me assistindo vai ter acesso a essa informação que o TSE priva você de saber. É por isso que o Bolsonaro fala, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O brasileiro conhecerá a verdade da conexão dos tráficos de droga com o regime do Lula. Com o regime do judiciário brasileiro, talvez, por que não? Continuamos juntos por aqui, para você ligado comigo. Queda de Maduro desmonta bases do Foro de São Paulo. Avalia analista Paulo Henrique Araújo. Considera que o grupo passa pelo momento mais frágil da história. Na tela do Abordo Notícias, para você ligado comigo, reportagem do Oeste. A captura do ditador Nicolás Maduro provocou um forte abalo na estrutura do Foro de São Paulo.
Segundo a avaliação do analista político Paulo Henrique Araújo, do canal PH Vox, em entrevista ao Jornal Oeste, segunda edição, de segunda-feira, dia 5, Araújo afirmou que a prisão do líder venezuelano atingiu um dos principais pilares do grupo, embora não represente nesse momento o seu fim. Para ele, o Foro enfrenta talvez o momento mais frágil da história em 35 anos de existência. Para você que está ligado aí comigo, vai dando like, gente, vai ajudando, colaborando com o canal. De acordo com o analista, o Foro de São Paulo não se sustenta apenas por meio de articulações políticas e diplomáticas. Segundo ele, há também uma base ligada a atividades criminosas que o torna a estrutura mais complexa e resistente. Ele se utiliza tanto de uma estrutura política, das estruturas diplomáticas, mas também das estruturas criminosas. A atuação de guerrilhas, grupos de narcotráfico e organizações terroristas, além de alianças com regimes que classificou como ambíguos. PH Vox também explicou que o foro pode ser compreendido a partir de 3 eixos principais. O primeiro seria ideológico e de inteligência. Localizado em Cuba, ele destaca que agentes cubanos teriam sido mortos durante a operação que resultou na captura de Maduro. O segundo eixo seria a própria Venezuela, que funcionaria como centro operacional. Nesse ponto, estariam concentradas decisões políticas e também atividades ligadas a crimes como tráfico de armas, tráfico de drogas, garimpo ilegal e lavagem de dinheiro. O terceiro eixo seria diplomático, associado a articulações internacionais e a atuação de grupos voltados a influências internacionais. Para o analista, a retirada de Maduro desse cenário interrompe fluxos importantes. São vários os caminhos que aí você começa a cortar de onde o dinheiro irrigava e era lavado. Ainda assim, ele ressaltou que o foro não está próximo de ser extinto, justamente pela diversidade de suas conexões. Durante a entrevista, ele também demonstrou preocupação com os possíveis desdobramentos regionais, especialmente em relação ao Brasil. Ele citou a porosidade das fronteiras brasileiras, em especial áreas de selva, como fator de risco para a migração de atividades criminosas. O que me preocupa nesse momento é como o Brasil fica. Regiões de tríplice fronteira já concentram há décadas tráfico internacional de armas, drogas e esquemas de lavagem de dinheiro. O analista mencionou investigações conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo que identificaram lavagem de mais de 500 milhões de dólares em operações de organizações criminosas e grupos estrangeiros. Ele também destacou que portos brasileiros são utilizados como rotas de escoamento de drogas destinadas a outras regiões do mundo. A gente tem falado muito sobre isso, né? Você imagina, lá no Mar do Caribe, lá na Venezuela, o bicho tá pegando. Os traficantes da Bolívia, os traficantes do Brasil, PCC, Comando Vermelho, outras facções criminosas, outros cartéis. A droga, ela está sendo escoada pelo Brasil. Ela está sendo levada ao mundo inteiro pelo Brasil. Ou você acha que a Venezuela está paradinha? Não. A Colômbia, não. Eles estão fazendo valer as parcerias que eles têm com o PCC, com o Comando Vermelho e assim por diante. Então, uma queda de Maduro desmonta bases do Foro de São Paulo
o analista que foi ouvido aí pela revista Oeste, destacando. Aqui, meus amores, até lá, Luiz Inácio Lula da Silva vai ficar roendo unhas. A próxima audiência de Maduro foi marcada para março. Ditador venezuelano segue preso nos Estados Unidos da América. Aí, meus queridos, né? Na minha cabecinha, na sua, será que ele vai delatar? E Luiz Inácio Lula da Silva, será que esse menino vai falar merda? Vai ficar na cabeça de todo mundo até lá, né? O que será que vem por aí? E quiçá não será até revelado, né? O que Maduro fechou de acordo com os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos levou a mulher dele aos bastidores aí, que esse é o preço, poupar a mulher de Nicolás Maduro e uma redução de pena. Esse é o preço de Nicolás. Agora a gente vai continuar nesse assunto e eu quero que você preste atenção nisso daqui, tá bem? O bicho pode continuar pegando na Venezuela. Enquanto isso, gente, você colabora com o nosso canal. Mandar um abraço pra Andréia Paiva, ela mandou 20 conto aí. Obrigado, Andréia, Deus abençoe você. Se manifeste aí, minha flor, no chat, deixa um comentário. Obrigado pelo carinho, tá bem? Mas já se manifestou ajudando, mandou aí 20 conto. Obrigado, minha querida Andréia Paiva. Vice de Maduro assume presidência interina da Venezuela. O governo Lula enviou a embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira para participar da cerimônia de posse de Delcy Rodrigues em Caracas. Você sabe que assim que prenderam o Nicolás Maduro, o Lula já deu um jeito de ligar para a Delcy. Exatamente. Será que o menino tá com medo? Mas vamos adiante, porque agora a gente vai entrar numa outra esfera, tá? De que o bicho pode continuar pegando lá na Venezuela. Será que vai haver um segundo ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela? Donald Trump já falou, quem tá no comando sou eu. Só que eu vou trazer alguns fatores agora para você que me parece, posso estar errado, enganado, mas de acordo com o que eu vou mostrar aqui para você, me parece que a situação na Venezuela vai ou tende a dar uma explodida aí, tá bem? Aqui, ó. O negócio lá parece que vai entrar em ebulição. Lula conversou, né, com o vice de Maduro depois da prisão do ditador, como eu já comentei. Próximo assunto. Trump disse o seguinte: quem está no comando da Venezuela? Eu. Donald Trump disse que irá administrar a Venezuela com a ajuda de um grupo de alto escalão do governo norte-americano. Só que, meus queridos, a Delcy Rodrigues, a justiça da Venezuela, se há justiça, né, naquele regime, mas eles já empossaram a vice do Maduro como presidente da Venezuela. O Lula chegou a enviar até representante. A lei na Venezuela diz duas situações. Primeiro, a vice assume, em 30 dias convoca a eleição. Segunda opção, ela assume, em 90 dias o Congresso faz uma avaliação, se ela continua por mais 90 dias e aí convoca a eleição. Não é como no Brasil. Se por um acaso o presidente for preso, for impeachmentado ou for morto, o vice assume. Não, na Venezuela não. O vice assume e convoca novas eleições. Porém, a justiça venezuelana está dizendo que nesse caso não é nem o exemplo 1 dela ficar 30 dias e nem o exemplo 2 dela
ficar por 90 dias e depois o Congresso estender por 90 dias. Ou seja, o sistema, o regime venezuelano está tentando burlar a lei para poder manter no poder a vice-presidente. Deixa eu agradecer a Andréia, mandar um beijo para ela, tá comentando aí e pedindo, né, para você também ajudar o canal. Então faça isso, ajude você também o Abordo Notícias, beleza? Então, meus queridos, o Trump falou, quem está no comando sou eu. Só que a Venezuela impulsou a vice como presidente. E a mulher tá tocando o terror, tá? Olha só, Trump descarta eleições na Venezuela nos próximos 30 dias. Militares dos Estados Unidos prenderam o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele em Cília Flores no sábado. Deixa eu só dar uma pincelada nessa matéria aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ele está no comando da Venezuela. E segundo ele, não haverá eleições na Venezuela nos próximos 30 dias. Ele deu a declaração durante a entrevista na NBC News. Primeiro, precisamos consertar o país. Não dá para ter eleição. Não há a menor chance de as pessoas sequer votarem. Vai levar um tempo, precisamos cuidar para que o país se recupere. Então tá, você que está me acompanhando já entendeu algumas coisas aqui, né? Primeiro, eu estou dizendo para você que quem está lá dentro interinamente é a vice-presidente, a aliada, é o sistema que continua, tá? O Trump está dizendo quem está no comando sou eu. O Trump está dizendo também, por outro lado, que não vai ter eleições na Venezuela nos próximos 30 dias. E aí, meus queridos, isso daqui pode virar o caos nessa situação da Venezuela. A mulher assumiu lá e ela tá tocando o terror. O Donald Trump diz que tá no comando. Na minha humilde opinião, isso daqui vai abrir as portas do inferno contra a atual, né? Porque é ditadora, né? Vice de ditador, ditadora não é? Então, é ela que está como presidente interina. Os venezuelanos querem nova eleição, mas o Trump falou que não vai ter. Só que aí, olha só, Venezuela quer traidores presos por ajuda em captura de Maduro. Lembra que eu te falei que ela já assumiu tocando o terror na Venezuela? Os Estados Unidos capturaram na madrugada do último sábado, em Caracas, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e agora a vice assumiu e ela já está dizendo que vão capturar, vão prender os traidores, tá? Presta atenção aqui, ó. Ditadura da Venezuela voltou a prender jornalistas. O incidente ocorreu depois que a Delcy Rodrigues, aliada de Maduro, ela foi empossada como presidente interina. Falei para você, a mulher tá tocando o terror. Venezuela, Estados Unidos e Europa sancionam a Delcy Rodrigues desde 2018. Vamos para frente. Estados Unidos chegou onde eu queria. Não descartam novas acusações contra autoridades da Venezuela. Vice-chefe de gabinete da Casa Branca alertou: melhor decisão é cooperar totalmente com o governo americano. Estou falando. A gente tem o Trump dizendo: quem está no comando sou eu. A gente tem, por outro lado, a justiça da Venezuela empossando a vice-ditadora. A mulher já assumiu tocando o terror, caçando possíveis aliados, né, possíveis traidores dentro do regime que acabaram cooperando
para essa operação que levou à prisão, à captura do ditador Nicolás Maduro. Jornalistas foram presos durante esse tempo em que ela, né, foi empossada como presidente, né, ou como ditadora da Venezuela. Os Estados Unidos está dizendo. O Trump chegou até a dizer: ela que não se comporte, pois a situação dela pode ser pior do que a de Nicolás Maduro. Aí na nossa cabeça fica uma incógnita muito grande. Jornalistas brasileiros estavam, né, dizendo que o Trump não sabe o que fazer com a Venezuela. Eles estavam falando isso antes do Trump capturar o Nicolás Maduro. Eles já estavam falando isso. O Trump, nós temos um problema. O Donald Trump não tem um projeto para a Venezuela. O Donald Trump, ele não sabe o que vai fazer com o regime da Venezuela. Prenderam o Nicolás Maduro e jornalistas ainda estão dizendo: o Trump não sabe o que fazer. Rapaz, onde que o Trump iria lá apenas capturar o Nicolás e não iria ter um plano? Ele já disse: estou no comando, não vai ter eleição agora, o povo venezuelano não estão preparados para ir às urnas nesse momento. Então, meus queridos, esse lance de que o Trump não sabe o que está fazendo, isso é conversa fiada de jornalista militante que não tem informação privilegiada nenhuma. Eu não tenho, mas estou no campo das ideias de que sim, o Donald Trump sabe o que está fazendo e com certeza ele tem um plano. Inclusive, eu nem sempre digo que são ameaças, né? São alertas que o Donald Trump está emitindo. Primeiro alerta: Delcy Rodrigues, se ela não se comportar, se ela não cooperar, o destino dela será pior do que o de Nicolás Maduro. Aí agora aparece mais uma reportagem, agora da CNN, dizendo que os Estados Unidos não descartam novas acusações contra autoridades da Venezuela. Vice-chefe de gabinete da Casa Branca alertou que a melhor decisão é cooperar totalmente com o governo americano. E agora? Eita, aguarde, tá bem? Aguarde novas informações, novos desdobramentos a respeito disso. Olha isso daqui. Guarda da presidência da Venezuela atira em drones do próprio governo. Você não ouviu errado não, tá bem? Sob tensões após operações dos Estados Unidos, agentes dispararam contra equipamentos aéreos nos arredores do Palácio de Miraflores. Imagens circulam nas redes. Vamos mostrar essas imagens? Rapaz, esse povo lembra que o Nicolás Maduro vivia arrotando que tem o melhor exército do mundo, que é isso, que é aquilo, que o Trump, que os Estados Unidos iria perder uma eventual guerra com a Venezuela? Os meninos estão se borrando de medo que acabaram atirando no próprio drone, nos drones dele mesmo, né? Tinha um drone ali em torno do Palácio de Miraflores e olha lá, os caras metendo bomba no próprio equipamento, né? Você é burro assim lá longe também, hein? Pela madrugada, olha lá, deixa eu ver. Aqui ficou cortando, né? Mas dá para você ver aí, não são fogos de artifício, são bombas mesmo, que o poderoso, né, exército da Venezuela, e há quem diga que o exército da Venezuela é melhor do que o exército brasileiro, viu? Aqui, ó. Drones sobrevoam sede do governo da Venezuela e seguranças abrem fogo. Aí passou um pouquinho, saiu essa matéria. Na verdade, os drones
Eram seus próprios drones. É aquela velha história. Gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Não é isso? Gato escaldado tem medo de água fria. Outro assunto também que eu quero destacar para você, aqui no nosso programa, é esse aqui, ó. Olha só. Érica Hilton acusa Flávio Bolsonaro e Nicolas de apologia ao golpe. Presta atenção, ó. Os Estados Unidos também está de olho no Brasil, tá? Ele alertou cidadãos sobre atos no Brasil contra a ação na Venezuela. A embaixada pede cuidado para que os norte-americanos não sejam atacados. Então, vamos entender. A gente tem uma deputada federal, a gente tem o líder do PT denunciando o Nicolas por ter apoiado a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Não que ele cooperou com informações que levassem à prisão. Ele fez aquilo que eu e você comemorou, né? Declarou apoio aí, que o Trump fez a coisa correta. Então a gente tem parlamentares querendo denunciar, entrando, né, com representação contra o Flávio e contra o Nicolas, mas nós temos, por outro lado, também os Estados Unidos emitindo alerta ao Brasil. Cuidado com os atos no Brasil, ou seja, cuidado com essas manifestações de vocês aí. Cuidado com essas manifestações que vocês ficam fazendo e atacando o povo americano. Cidadãos receberam um alerta sobre os atos no Brasil contra a ação na Venezuela. A reportagem que eu vou destacar aqui para você é do Pleno News. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu alertas aos cidadãos americanos que residem no país sobre manifestações em protestos à operação dos Estados Unidos na Venezuela, que depôs o ditador Nicolás Maduro. Só para corrigir, eu falei cidadãos brasileiros, não, são cidadãos americanos, tá? Em nota divulgada em seu site na última segunda-feira, dia 5, portanto ontem, a embaixada pediu que cidadãos evitem áreas de manifestação e exerçam cautela em suas proximidades. O documento afirmou que as autoridades de segurança pública brasileiras estão cientes sobre os protestos e monitoram a situação, cuja aglomeração costuma ser pacífica e ordeira, mas alertou que manifestações podem rapidamente se tornarem imprevisíveis. A embaixada destacou os protestos previstos em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e nos consulados localizados em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, todos com início na tarde de segunda-feira. O órgão recomendou que norte-americanos evitem as áreas e acompanhem a mídia para atualizações e mantenham a descrição. Outras manifestações de natureza semelhante são esperadas para os próximos dias em diferentes locais do Brasil. Então, meus queridos, o que acontece? A gente tem, de um lado, os Estados Unidos emitindo alerta a cidadãos sobre os atos no Brasil contra a Venezuela, né? Nós temos também, por outro lado, esse tipo de coisa aqui. Olha que coisa mais horrível, tá? Olha que situação horrível que eu vou trazer aqui para você. Ferreira tem que ser preso, ele tá cometendo. Esse Nicolas Ferreira tem que ser preso, ele está cometendo crime atrás de crime. Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, a mesma coisa. Eu estou como líder do PT na Câmara dos Deputados, entrando com a representação na Polícia Federal amanhã, para que investigue os três. Eles continuam com a tentativa de golpe, é um golpe continuado. Agora eles abertamente estimulam uma intervenção armada estrangeira de um país. Ô, gente, eu vou falar um negócio aqui para você. Eu vendo o Lindenberg falando, eu me lembro de um podcast. Esse cara, ele entrou numa narrativa e sabe, com Kim Kataguiri, tá?
E essa conversa que ele faz aqui, sabe assim, ele dá uma exagerada, né? É um golpe continuado. Você vê que ele não passa credibilidade, né, no que ele fala. E lá no podcast dava pra ver, da maneira que o Kim Kataguiri apertou ele, dava pra ver, ele tipo meio que deixou, eu tô falando isso aqui só porque eu tenho que falar mesmo. Esse cara é nojento, gente, com essa situação, tá? E olha a imprensa. A imprensa compra essas narrativas. A imprensa compra essas narrativas. E de repente você está pensando assim, não, é o Pix, Fábio. Não, são imprensas locais. Isso aqui parece que é lá em Belo Horizonte, pelo que eu vi ali pelos microfones, nem são emissoras a nível nacional que ganham rios e rios de dinheiro do governo, não. É a militância, estava comentando, que está instaurada, entrelaçada no Brasil inteiro. Presta atenção nisso daqui. O senhor apoia, por exemplo, uma ação militar no Brasil, bombardeio, o senhor concorda com o Metro? Explica pra gente esse assunto. É engraçado que vocês estão colocando como se o Nicolás Maduro fosse a Madre Teresa de Calcutá. Ela estava fazendo um serviço beneficente, aí os Estados Unidos foi lá, pegou eles e está prendendo um assistente social. Peraí, Nicolás Maduro era procurado internacionalmente por narcotráfico. Ele era um cara que passava tanques de guerra na população. Então não há que se falar de que você apoia bombardeio. Eu apoio bombardeio contra criminoso, sim, mas vocês não apoiam não? Eu apoio contra o crime organizado. O que aconteceu foi o seguinte, nós temos um país, né, que estava subjugado a um ditador que durante anos não fez as 3 eleições que houve lá, não teve reconhecimento do resultado das eleições por nenhum órgão nacional e nem mesmo internacional. Ou seja, é inacreditável como agora estão dando foco na ação, digamos, dos Estados Unidos, sendo que a ação anterior do Nicolás Maduro está sendo esquecida. Inclusive, o que se espera de fazer? De que o direito internacional vá e faça os seus mecanismos, alguém mande um papel para poder ir lá e tomar uma ação contra o Nicolás Maduro? É simples o que aconteceu. Um país foi lá e, de fato, prendeu o bandido. Não foi um presidente que foi preso, foi um bandido, um criminoso que foi preso. Agora, aqui no Brasil, o meu post é muito claro. É de que eu desejo que os criminosos do nosso país também paguem pelos seus crimes. Agora mesmo está acontecendo a audiência de custódia do Nicolás Maduro. E eu não tenho dúvidas que tanto o Lula, né, quanto todo o Foro de São Paulo, que foi fundado pelo atual presidente da República do Brasil, ajudou e muito naquilo que nós temos hoje na América Latina, no que diz respeito à criminalidade, no que diz respeito ao narcotráfico, no que diz respeito à situação que a América Latina está hoje. Então, assim, Nicolas, você deseja que capturem o presidente do Brasil? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, né, que postei aí um meme, eu acho que pode postar meme ainda, né, deles prendendo ali o Lula, é que os criminosos do nosso país paguem pelos seus crimes. O que acontece no Brasil é o contrário. O criminoso vira presidente e um cara que não cometeu nada está preso, né, que é o caso aí do Bolsonaro. Então, a gente sabe que o que eu explano é simplesmente o que está na garganta de muita gente, só que muita gente não tem coragem de falar. Muito bem, para você ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa onde você estiver, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Essa perseguição, né, ao Nicolas, ela não é de agora, né, sempre, né, ocorreu. E agora o que acontece? A matéria da Oeste destaca o seguinte: PSOL acionou a PGR contra o Nicolas por memes sobre a queda de Maduro e Lula. Postagens falam sobre a relação entre Lula e Maduro e sugerem a captura dos Estados Unidos do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Então os membros do PSOL, a mídia, né, foi perguntado, e pelo que eu estou vendo aqui pelos veículos, né, isso foi em Minas, olha, ali não foi em Brasília, a Rádio Itatiaia, aquele EM ali, eu acho que é Estado de Minas, é um meio de comunicação, são órgãos estaduais que estão caindo na lacração, caindo naquilo que a militância anda espalhando,
que o Nicolas, como disse o Lindbergh Farias, não, o Nicolas, ele está apoiando um golpe continuado. Um golpe continuado. É uma militância desgraçada. E aí os jornalistas perguntam ao Nicolas, né? O senhor apoia que outro país bombardeie o Brasil? Olha até onde vai, né, a petulância de alguns jornalistas. Olha até onde vai a petulância desses pseudo-jornalistas. Pessoal, você sabe que tudo que nós fazemos aqui, e a gente falou pouco sobre isso, né? Só conseguimos caminhar, só conseguimos prosperar, porque você é quem nos ajuda, tá? Então, colabore com o nosso programa, ajude o nosso canal. O Pix de qualquer valor está na tela para você abençoar o nosso programa, para você ajudar o canal Abordo Notícias. Qualquer valor mesmo, tá? Ajude o nosso programa, traga uma colaboração aí, precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda. Fortaleça o Abordo Notícias com o Pix de qualquer valor. Deixa eu agradecer aqui o Pix da Andréia, ela mandou 20, e também a Andréia Paiva, né? E a Patrícia mandou 10. Você que está me acompanhando aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo, faça um Pix aí, dê uma força para o nosso canal. Precisamos da sua ajuda, que é muito importante aqui no Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então ajude, colabore e abençoe o nosso programa. Um like, um compartilhamento, joga aí nos grupos, manda para os amigos, enfim, ajude, abençoe o nosso programa. De qualquer maneira aí, você consegue me abençoar. Beleza? Sua colaboração é importante, seu compartilhamento, seu like, você que está se inscrevendo também é importante, e nós estamos aí caminhando, né, para chegar nos 148 mil inscritos, estamos buscando aí, né, uma meta de 150, que depois vai para 200, e assim nós vamos seguindo, caminhando aqui com o nosso canal, recebendo você no Brasil, fora dele também, onde você estiver, no Abordo Notícias. Então se inscreva, ative as notificações e muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal.